Bom, chegamos ao último dia, a gente passou pelo diagnóstico, pela implantação de processos, treinamento da equipe e hoje a gente está aqui para ver se eles bateram a meta. Então agora a gente vai analisar, olhar todos os números, tanto os números financeiros como os números operacionais e ver se a equipe vai levar esse prêmio para casa. Foi um processo muito interessante, a equipe inteira se engajou e coisas simples como, por exemplo, diminuir o volume de abastecimento do buffet já no final do período, trouxeram resultados muito relevantes e agora a gente vai mostrar para vocês todos os números. Bom, último dia aqui dentro da operação de Estação 45, eu acho que a gente teve ganhos muito satisfatórios. Do meu lado financeiro, olhando desse ponto de vista, com o Arthur, a gente conseguiu dar para ele muito direcionamento, muito conhecimento. E a gente conseguiu ter uma redução de mais ou menos 12% a 13% no volume de compras, isso por conta de todo o trabalho que foi feito da sobra, mas também por uma conscientização dele sobre o negócio, sobre o volume de compra, sobre o que é necessário, sobre um orçamento semanal. Então, assim, eu acho que a gente começa a estruturar um pouco mais essa operação, a dar mais consciência para ele em relação a todo esse aspecto financeiro, para ele saber o quanto ele está faturando e o quanto ele está gastando, para aí sim ele conseguir ver uma sobra lá no final do mês. Então, só para lembrar, a gente tinha uma meta de 10% de redução. Então, a gente fez 2 indicadores principais que eram, primeiro, o custo de compras, o valor gasto em compras em relação ao faturamento, e o outro era a redução de 10% no volume de comida que sobra no buffet no final do dia. Fazem mais ou menos quase 2 meses que a gente está nesse processo, né, junto com a Ajinomoto e junto com o pessoal também, né? E pra gente foi muito interessante, porque a gente aprendeu bastante coisa, foi passada bastante coisa para nós, para os funcionários. E o intuito que a Ajinomoto tinha com esse programa, eu acredito que aqui pra gente tenha, assim, dado certo, porque modificamos várias coisas, economizamos várias coisas, dentro daquilo que foi pedido pra gente de ser feito, né? A gente tendo o suporte do financeiro, das meninas, tal, a gente conseguiu diminuir quantidade no richô de comida, a quantidade nos temperos, a gente começou a colocar uma medida para colocar nos temperos. Na pizza, a gente também foi feito tudo as medidas, tudo certinho, foi colocado também para ser uma coisa padronizada. Em relação às compras também, a gente durante esse período tentou, que é a parte do Arthur, né? Comprar menos, ter menos estoque, comprar mais aquilo necessário mesmo. A parte de reaproveitamento das coisas, que não vinha para o richô, que a gente está deixando na parte de geladeira, então, porque o do richô a gente está desfazendo, né? Jogando fora. E o que fica lá dentro, com algumas dicas, a gente está reaproveitando mais as coisas. Então, assim, para a gente aqui teve bastante mudança nesse sentido, de colocar os funcionários mais a par dos desperdícios, das coisas, né? Então, para a gente foi assim ótimo, tivemos bastante coisa mesmo, né? Eu senti muita diferença na organização que me foi implantada em relação à parte financeira. E isso deu um grande alento para mim e eu sei que isso demora uns 2, 3 meses a mais ainda para você equalizar o seu saldo. Mas foi uma coisa assim vertiginosa. Na parte de produção, a maior dificuldade é o controle, né? Você está ali controlando como que vai fazer as coisas, a quantidade que é para ser colocada, a quantidade para não fazer muito a mais para não sobrar, a quantidade de colocar no richô para também não sobrar. Para a gente da cozinha, a parte mais difícil foi essa, a parte de controlar a quantidade para a gente não ter muita sobra, né, das refeições de todos os pratos. A parte de compras eu estou tendo uma reeducação de não é necessário estoque, né? Isso faz um benefício para casa, né?
E a organização na forma de lançar as despesas, recebimentos, pagamentos na planilha foi muito benéfica isso. Eu aprendi muita coisa que eu praticamente não tinha noção do que isso poderia agregar no seu dia a dia. Lógico que cometi alguns erros, pode ter acontecido de erros e tal, mas o fundamental, que é a obrigatoriedade do relatório, de tentar colocar tudo certinho, de compras, de pagamentos, enfim, fazer um trabalho junto com o da Rosana. A Rosana está fazendo um trabalho de não sobrar, de menos perda e tal, e eu tenho que, em contrapartida, controlar as compras e controlar as despesas, que são uma coisa obrigatória. Em relação à parte dela, das perdas, do que sobra, teve muita coisa, teve muito benefício, entendeu? Teve muito mesmo. O pessoal se engajou, né? Pode ter falhas, mas eu acho que teve muitos acertos. A equipe ajudou bastante também, porque foi colocado, né? Nem a gente fala, não adianta um fazer, o outro não faz. Então, o que foi feito, foi falado, a equipe está de parabéns, que assim, a gente conversou, aceitaram as propostas que a gente fez, as mudanças que nós fizemos. Eu quero até agradecer a eles por essa contribuição, porque a gente, sendo uma equipe, todo mundo tem que participar, né? Senão a gente não consegue. Isso para mim é uma experiência, né? Para a gente é uma experiência, para a gente vai levar para a vida toda. Se não só pelo prêmio, né? Até para a gente mesmo, pro dia a dia da gente, até em casa mesmo, para você reduzir a comida, não jogar fora. Isso para mim é uma experiência. Eu acho assim, o mais importante é mostrar para os funcionários deles se conscientizarem do desperdício. Porque, sabe, é uma coisa que quem sente no bolso somos nós, entendeu? Só que eles lá, o fato deles que no outro dia deu diferença de 100 gramas numa pizza de calabresa, no final, no total, vai dar uma diferença. No produto lá, que o seu gasto vai 10 pacotes de tempero, eu vou começar a usar, 7 pacotes. Então, assim, não é uma coisa que é para agora, é uma coisa que daqui para frente a gente vai continuar e tentar indo cada dia melhorar mais coisa, tentar improvisar mais coisas diferentes para a gente colocar lá no Rio-Show. Então, eu acredito que, assim, foi bem legal e vai servir para a gente bem lá para frente também. Para mim, melhorou bastante. Graças a Deus, para mim, melhorou. Não só para a gente, como para os patrões também, né? Eu creio que reduziu bastante coisa. Tanto para os patrões, para reduzir comprar as coisas, né? Como para a gente, para montar as coisas, né? Tipo, a cenoura, que você ia descascar uma bacia. No caso de descascar uma bacia, descascava meia bacia. As massas, eu que monto as massas. No lugar de fazer 3 massas, eu estou fazendo só 2. Para mim melhorou em tudo. Então, nos dia a dia ficava, gente, olha, vamos economizar, vamos fazer isso, depende de vocês. A menina que repõe lá, Ritinha, depende de você, vê lá o que você está pondo lá na frente, né? Tu vê o que você está fritando aí a mais, né? Então, assim, a semana inteira foi uma semana de ansiedade, de chegar agora hoje, sei lá, ou quando, da gente saber se conseguimos ou não, mas eu tenho fé que a gente conseguiu. Pelo empenho deles, tá? Eu acho que eles merecem. Pelo empenho deles, sabe? Sempre tal. Esse corte que a gente fez em todos os sentidos, como foi passado pra gente, eu acho que eles são merecedores, né? Tudo que foi pedido, a gente foi feito, passava o peso, falava que tinha que ainda economizar mais, as coisas que fazia aqui para pedir as medidas foram feitas. Então, assim, dentro do que foi pedido, que estava ao alcance da gente, que nós podíamos ter feito e que nós fizemos, eu acredito que sim. Tem que ser otimista, né? Vamos conseguir. Vamos, em nome de Jesus. Se vier um prêmio é bom, né? Se pelo menos não vier alguma coisa, pelo menos o conhecimento e a melhora no meu restaurante vai ser uma coisa bem acentuada. Então o que a gente tinha combinado, a gente tinha 2 metas e a gente precisava bater as 2, certo? Uma era redução da quantidade de comida que vai para o lixo no final do buffet
e a segunda era o valor de compras que a gente está fazendo em relação ao quanto a gente fatura, que são as duas formas que a gente entendeu de como metrificar a redução de desperdício aqui, certo? Para a gente ganhar, a gente tinha que bater as duas. A gente tentou fazer o máximo e eles colaboraram também com isso. Sim. Tá bom? Quero agradecer vocês, tá, por essa colaboração, porque a gente é uma equipe, né? Então não adianta mesmo eu antes fazer, do ele resultado, fazer, palmas pra vocês. ele fazer e os outros não. Em relação, É um jogo coletivo, né? coletivo. em relação às compras, eu me autoeduquei, né, para não ter muito estoque, né, de acordo com o meu mestre. Tem o Alexandre e o Alemão, que são, não sei se eles querem falar alguma coisa não, mas eles são os termômetros, e o Nelson também, das compras para pizzaria, sabe, principalmente. Então, essa autoeducação eu aprendi bastante. Eu coloquei muito o pé no freio. Tem que ser estratégico, né? Então, uma série de coisas que, com a ajuda, eu vou te falar porque eu participo mais. O pessoal, à noite, sabe, o pessoal que eu fico aqui, que a gente fica aqui conversando, tentando acertar, eu senti um grande resultado da parte deles. Legal. Entendeu? Tá? Da cozinha, a Rosana que está mais lá, né? Mas dá para perceber pelo volume de produtos que a gente não tem. Até muitas vezes eu falava assim, para, não manda mais, não sei o quê, entendeu? Então era uma coisa que às vezes se sentia meio indelicado, entendeu? Então agora vocês conseguiram fazer com que eles possam tomar atitudes junto às suas funções. Sim, autonomia, né? É. Muito legal. E importante a gente lembrar, né, gente? A gente falou isso no começo, quando a gente trabalha com comida, a gente tem uma responsabilidade, né? O desperdício não é só uma questão de dinheiro, é também uma questão da saudabilidade da empresa, mas especialmente é um compromisso social nosso, jogar a comida fora ou normatizar a comida no lixo no mundo onde tem gente passando fome, não é certo, né? Então essa é uma consciência que é super importante da gente levar para sempre, da gente saber que dentro da nossa profissão essa é uma responsabilidade que a gente assume, esse é um compromisso do Foodness desde sempre, um compromisso da Ajinomoto também, então agora que seja um compromisso individual de cada um de vocês e em conjunto com o Estação 45, certo? Na nossa primeira visita, e já faz 2 meses mais ou menos, né? A média de desperdício de todos esses dias estava batendo uns 10, bateu 10 quilos de média. 10,5 por dia, né? Isso. Então, assim, tiveram alguns dias que a gente dava uma assustada, que eram... Chegou até 12 já. Chegou a 24. No dia da feijoada 24 chegou a 24. Então, assim, já era uma média super alta que a gente... Com poucas coisas, né? Foi só com a comunicação da cozinha, com pequenos detalhes, fazer a curva menor, já baixou para 7 essa média. Então já foram quase 30% de economia só no buffet. Qual que era a nossa meta de redução? 10%. 10, muito bem. Ó que legal. Só no operacional a gente reduziu quase 30%, de 25% a 30%. Gente, é muita comida, né? Se a gente pegar 2,5 kg aí de redução todo dia e multiplicar isso por um mês, a gente está falando de 75 a 100 quilos de comida no mês. Então, parabéns. Obrigada. Vitória. Legal. Mas não era só isso. O Ixi, seu agora Arthur pronto. precisava segurar a mão na Isso aqui me compra. assusta agora. Bom, senhor Arthur, acho que para todo mundo, né? Tudo começa lá na operação e sempre vai bater no financeiro, né? Então, só existe um jeito de ganhar dinheiro no restaurante. Você compra comida e vende comida. Quanto você menos desperdiça, sobra mais comida para você comprar e mais comida para você vender e menos comida você vai comprar, né? Então, uma coisa é reflexo da outra. Ainda tem uma certa demora entre as sobras serem menores e a gente está ali pagando o boleto, né, de pedidos anteriores. Mas nesse trabalho de um mês que a gente viu, eu já vi nesse trabalho que a gente começou na primeira semana até agora, a quarta, quinta semana, uma redução de 12% das compras.
acredito que não só a gente está feliz, como vocês também, né? Sim, muito! O propósito da Ginomoto, o propósito da equipe de vocês de fazerem isso, né? De conseguir. E da gente também, em equipe, poder dar essa alegria para a Ginomoto, que esse programa que eles estão fazendo, né? Sim. E é o que eu quero fazer também, agradecer, não só de premiação, que nem eu falei, mas pela oportunidade, porque quantos mil restaurantes tem? E a Ginomoto escolheu aqui a Estação 45. Então, acho que tudo isso é uma parceria. Muito obrigada, Ginomoto. Obrigada a você. Só um adendo, desculpa. Esses 23 anos, ele está aqui, a gente deve muito a eles. Sim. De me aguentar, sabe? Minha chatice, ficar emburrado com qualquer coisa. Então, eu quero agradecer muito eles fazerem parte dessa casa. Espero cada vez mais eu ter menos erros junto a eles. Então olha para eles, agradece. Obrigado. A gente é família, né? Ana e seu Arthur, eu queria agradecer em nome da Ginomoto vocês terem topado participar desse projeto. Vocês são parceiros há muito tempo, né? Eu fiquei muito feliz de ver todo o engajamento do time de vocês, né? É um time, é uma família, né? E todo mundo comprometido por um objetivo comum. Isso é muito importante. E como vocês todos falaram, né? E o pessoal da Food News falou também, a gente precisa ter de consistência, né? Isso precisa entrar no dia a dia de uma maneira muito natural, né? Porque a gente entendeu qual é o benefício, né? O benefício ele é representativo financeiramente, né? A gente quer ajudar vocês a manter a empresa saudável, né? E também contribuir para a sociedade para reduzir o desperdício de alimentos, né? Então, é todo um ciclo muito positivo que a gente quer manter com vocês. E é uma parceria de longa data, assim, vocês são famosos lá dentro da Ginomoto, todo mundo fala de Rosane e seu Arthur, pela dedicação, pela longa história no mercado, né? Então, a gente sabe da qualidade das alimentações de vocês e também desse trato que vocês têm com os seus funcionários. Isso é muito bonito, muito raro. E a gente quer passar isso e replicar isso para o maior número de restaurantes possíveis. Assim, eu acho que isso é muito importante. Esse é o nosso objetivo. E eu queria também mostrar o nosso reconhecimento, né, a premiação, por vocês terem não só atingido o que a gente tinha estimado, vocês ultrapassaram isso. Né? Olha que bacana, que vitória. Então, parabéns a todos. Obrigada. Bom, então, senhor Arthur, como a gente conversou, como a gente começou a fazer um teste de uma planilha de controle de faturamento versus compras e outros gastos, eu vou entregar para o senhor agora um caderno, que o senhor possa, mês a mês, fazer o controle do jeito que a gente já desenhou. Então, o senhor coloca aqui todas as vendas, os custos, os custos com alimentos e bebidas, os outros custos e o saldo final diário. A gente faz a soma semanal. Igual a gente falou, não só a soma do saldo, mas a soma de cada um deles. E aí vai ser importante, porque o senhor vai ver aqui, na semana faturamos X, gastei X com comida, vira um referencial de orçamento para o senhor na semana seguinte. Quando o senhor fizer numa semana, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, que igual a gente fez agora, e quando virar a 15ª semana, 20ª semana, o senhor vai ter um belo de um histórico para continuar consistente, colocando limites de compras, sabe?
e às vezes o limite for R$6.000 por semana, eu acho que o senhor tem que chegar num número, que eu acho que é mais ou menos esse, 5 a 6 mil reais por semana. Para que o senhor estiver numa quinta-feira aqui, e o senhor estiver perto de estourar o seu limite, o senhor vai lá no estoque, conta e tal, fala, não, vou comprar menos, e aí vira uma coisa consciente, tá? Então, o caderno agora fazer todas as despesas. Igualzinho a gente fez. O senhor define o mês, começa no dia 1, define Hoje. qual dia da semana é o dia 1, Hoje. certo? O dia 1 foi ontem, foi domingo, Hoje é 2. certo? Então o dia 1 vai começar aqui e assim por diante, tá? Tá legal. Então, o caderno é do senhor, a gente vai continuar conversando pelo grupo Obrigado. e agora a gente começa um novo caminho. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. E é muito legal a gente dizer que o processo da premiação, um processo que tem começo, meio e fim, é muito interessante, mas a consciência e, a partir de agora, a disciplina e consistência de buscar essa economia é o que vai fazer o negócio ser rentável a longo prazo. Então, tudo aquilo que a gente faz dentro das operações, é importante a gente lembrar que precisa de consistência. A gente começa, desenvolve uma atividade, faz um processo, tem uma melhoria e depois a gente precisa trabalhar sempre nesses aprendizados para continuar tendo bons resultados. Quero agradecer, né, a Ginomoto que escolheu a gente para fazer esse programa de economizar, de não desperdiçar comida. Hoje a gente sabe que está tudo muito caro, né? Difícil. E por essa oportunidade que eles deram para a gente poder fazer isso, porque senão nós íamos continuar fazendo errado, continuar em vermelho, continuar comprando errado, continuar sobrando um monte de comida jogando fora. Então, eu acho que tudo que veio para o bem, que é para o melhor, a gente tem que dar continuidade, né? Com certeza. E provavelmente vou continuar contribuindo, a minha equipe também. E só agradecer por tudo isso. Eu acho que independente da premiação, o que foi passado para nós, as orientações, eu acho que já é um prêmio muito grande, entendeu? Porque teve a dedicação da equipe, da Rosana, a equipe do trabalho, das assessorias aqui. Então, é uma premiação, sabe? Que a gente vai colher muitos frutos. Então, esse foi uma das melhores coisas que aconteceram no meu segmento. Então, eu queria falar só mais uma coisa também, que a Ginomoto, com esse trabalho de estar repassando para outros clientes, né, outras pessoas, eu tenho certeza que vai ajudar, como ajudou a gente aqui, vai ajudar muita gente também. Porque às vezes a gente não tem essa visão. A gente acha que um pouco é pouco, mas o pouco no dia a dia se torna muito, né? Então, esse pouco que a gente vai economizando todo dia, no final do mês já é um montante, eu tenho certeza que vai dar uma diferença, tá? Então, eu quero parabenizar a Ginomoto por esse trabalho que eles estão fazendo. Na primeira vez que a gente veio aqui, a média de desperdício, a média do fim do buffet era de 10 quilos. Então, o nosso combinado era uma meta de 10%, de 10% a gente conseguiu baixar para 7%, que já foi quase 30% só nessa economia de repor menos, de fazer um pouquinho aos poucos, uma comunicação entre o buffet e a cozinha. E só com essa economia nos setores, a gente consegue o nosso objetivo principal aqui nessa experiência, que é a sustentabilidade. Bom, então se o nosso objetivo era evitar desperdício, a meta foi alcançada. Se o nosso objetivo era fazer com que esse negócio desse mais dinheiro, fosse mais lucrativo, a meta também foi alcançada. Então, é uma satisfação enorme poder entregar isso para o Estação 45. E a gente fez com tanta boa vontade, com tanta coisa que a gente viu que isso tudo ia ser bem legal para a gente, na economia, de poder trabalhar, de poder fazer uma coisa assim bem padronizada, né? As pizzas, como são 2 pizzaiolos, a gente poder padronizar peso, quantidade, né? Aparência. Então, assim, foi muito legal, mas não foi aquela coisa tão desafiadora, não. Eu acho que é uma coisa que fácil para todo estabelecimento poder fazer, que consegue. Tendo força de vontade de persistir, consegue. E para vocês que acompanharam essa campanha de redução de desperdício de alimentos, nós vamos disponibilizar algumas aulas em que vocês terão contato com novos conteúdos e para que vocês possam aplicar essas novas estratégias nos negócios de vocês.
Ah, e se você executou essas estratégias dentro da sua operação, deixa aqui pra gente nos comentários quais foram os seus resultados. E se também você conhece alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, encaminhe esse material para ele.